E aí, beleza? Meu nome é Rafael Sorato e eu criei essa playlist para te ensinar a fazer um aplicativo do zero até o profissional. Bom, eu sou desenvolvedor de um aplicativo e-commerce chamado Delivery2. E nos 2 últimos anos eu venho trabalhando com o Flutter, que é o framework do Google para desenvolvimento de aplicativos Android, iOS, web e desktop. Bom, dito isso, essa é a maior justificativa para a gente utilizar o Flutter. Além dele ser simples, ter bom desempenho em ambas plataformas, ele ainda consegue gerar o mesmo código para N plataformas. Então, essa é a principal vantagem. Dito isso, a gente vai iniciar a construção de um pet shop. Então, se você tem um pet shop na sua cidade que precisa de um aplicativo, você pode começar a desenvolver o aplicativo para ele utilizando como base nossas aulas. Caso você não tenha um pet shop para poder vender o seu aplicativo, mas tem uma outra grande ideia que você acha que te daria engajamento, dinheiro ou usuários, esse vídeo também é para você. Eu quero ensinar você a sair da estaca zero e chegar na estaca profissional de aplicativos. Dito isso, eu vou deixar aqui no link o link para instalar, aqui embaixo, o link para instalar o Flutter e também o repositório GitHub no qual eu vou guardar essa aplicação que a gente está fazendo. Então, se você tiver alguma dúvida em relação ao código, basta você ir lá, olhar o link do GitHub e resolver as suas dúvidas. Então, chega de papo e vamos começar a colocar a mão na massa. Bom, primeira coisa, cria uma pasta para a gente guardar esse aplicativo que a gente vai fazer, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou abrir aqui um terminal. Bom, vou criar alguns aplicativos aqui, exemplo. Eu vou criar uma nova pasta. Então, eu vou criar um aplicativo já numa pasta com o nome que a gente vai chamar. Então, basta rodar o comando flutter create pet shop. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma pasta chamada pet shop com toda a estrutura de um projeto Flutter. Então, rodando esse comando, ele vai fazer o trabalho inicial para a gente. Outra dica que eu dou para quem está começando é baixar o Visual Studio Code, que é o editor de texto da Microsoft, que tem extensões para o Flutter e facilita muito o desenvolvimento. No caso, a gente não vai utilizar nem o Android, nem o iOS neste primeiro vídeo, para mostrar o quão simples é você executar seu primeiro projeto Flutter. No decorrer da playlist, a gente vai ensinar como você vai gerar o seu APK para Android e como subir para a loja do Android e do iOS o seu aplicativo. Bom, então vamos lá. Ele terminou aqui já o trabalho e ele fala, ó, tudo certo, basta você rodar cd pet shop e flutter run. Então é o que a gente vai fazer. Cd pet shop. Antes de rodar o Flutter Run, eu quero explicar um pouquinho desses diretórios. Então, a gente tem aqui a pasta Android, iOS, lib, Linux, teste e web. Bom, a gente precisa preocupar inicialmente só com a pasta lib, que vai ter todo o nosso código. Com o código feito, o Flutter gera o aplicativo nessa pasta para o Android, nessa pasta para o iOS e na pasta web para a web. Lembrando que ele também gera aplicações desktop, então ele criou a pasta Linux. Se você já baixou o Visual Studio Code, basta você rodar code, ponto, e ele vai abrir o Visual Studio Code para você com o projeto. Então, como eu disse, a pasta lib tem todo o código que a gente precisa. E antes de eu explicar aqui como ele funciona, eu vou mostrar que basta rodar o comando flutter run. Ele vai perguntar para a gente, né, aonde a gente quer rodar a nossa aplicação. Se você vier no
Visual Studio Code e baixar a extensão, então vem aqui em extensões, baixar a extensão do Flutter, você vai conseguir já executar o seu projeto no Google Chrome. Então, essa extensão é muito importante. No decorrer da playlist eu vou explicar um pouquinho melhor das suas funcionalidades, mas por hora é isso. Então, eu vou falar aqui que é no Chrome e ele vai fazer o serviço para a gente. Bom, primeiro passo, remove todos os comentários que estão aqui, certo? Todos os comentários. Se você quiser ler os comentários antes, é recomendado para você entender como é que funciona. Mas eu vou tentar explicar isso para vocês de uma forma mais simples do que ficar lendo aqui esses comentários. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a documentação do Flutter, que é muito boa. Então, muitos frameworks não têm uma documentação boa, então o programador precisa assistir um vídeo ou ler algum artigo para saber utilizar. No Flutter, não é assim, a documentação é ótima na maioria das vezes. Pode ser que você utilize algum pacote que não tenha uma documentação boa, só que nessa playlist a gente vai te ensinar como não depender de pacotes. Algo muito comum no Flutter é as pessoas utilizarem pacotes para gerência de estado. A gente vai tentar reduzir o máximo a utilização de pacotes aqui. Então, basicamente, a gente tem esse arquivo main que executa todo o projeto Flutter. Então, tudo que tiver dentro dessa função main, dentro do run app, vai ser nosso aplicativo. No caso, a gente vai aprender que no Flutter tudo é widget. Então, o nosso aplicativo é um widget de fato. Por que é um widget? Quem vem do Android já conhece esse termo um pouquinho melhor, mas para quem não vem, eu vou tentar explicar um pouquinho. Widgets são classes que a gente mostra alguma coisa na tela. Então, como o nosso aplicativo vai ser mostrado na tela do celular, da web ou desktop, ele é um widget também. E a gente tem dois tipos de widgets, stateless widgets e o stateful widget. Qual é a diferença? O stateless widget mantém o seu estado e o stateful widget altera seu estado. Então, eu vou explicar um pouquinho mais sobre o stateful widget, mas vamos começar pelo stateless. Bom, como eu disse, todo widget mostra alguma coisa na tela ou altera as formas como as coisas são vistas na tela. Então, o widget não precisa ser algo que o usuário veja diretamente. Por exemplo, existem widgets para centralizar o texto no meio da tela, para centralizar a direita, a esquerda. Então, widgets também são utilizados para customizar a forma que as coisas são vistas, e não necessariamente mostrar alguma coisa. Bom, como saber se minha classe é um widget ou não? Fácil, ela vai ter o método build. E esse método build retorna um widget. Sempre a gente usa essa notação override para reescrever caso exista já esse método build. Então, em todos os widgets você vai ver essa notação override. Bom, logo aqui embaixo a gente diz o que nosso widget recebe de parâmetro. Essa aqui também é default para os widgets. Então, basicamente, ela identifica qual widget é ou não. O que significa essa notação de interrogação? Significa que é opcional. Então, esse parâmetro não precisa ser passado aqui quando eu instancio minha classe. Mas se eu quiser passar, basta colocar que, wk, e algum identificador. Então, esse parâmetro, por ter interrogação aqui, ele é opcional. Eu posso passar ele ou não, certo? Caso que a gente não vai utilizar, mais para frente eu vou explicar para que serve essa key. Basicamente, ela é muito útil para o Flutter saber que aquele widget deve permanecer no seu estado. Então, explicando mais um pouquinho mais a fundo, todo projeto Flutter vai ter a função runApp. E dentro do runApp sempre vai ter o nosso aplicativo, que é um widget.
E dentro da função build do nosso aplicativo, sempre vai ter um Material App, que é a raiz da nossa aplicação. Então, se a gente ver aqui, ele tem um title, um tema e a home, que seria o widget da homepage. Se você colocar aqui em cima do Material App, ele mostra todos os parâmetros que podem ser passados para o Material App para personalizar e deixar o aplicativo do jeito que você quer. Então, nos próximos vídeos a gente vai explicar como criar um tema para o seu aplicativo, como personalizar os botões, as fontes, as cores do seu aplicativo. Então, tudo isso é feito aqui no Material App. Por exemplo, se eu quiser mudar a cor primária do meu aplicativo para verde, basta eu vir aqui no widget de cor, que é passado por parâmetro para o Theme Data, Green. Então, a gente muda aqui facilmente a cor da nossa aplicação com o parâmetro Primer Swatch, que recebe um widget de cor. Então, a gente vai deixar aqui Green. Beleza? Então, a gente já entendeu que nosso aplicativo começa com um widget, e nesse widget raiz tem o Material App, e nesse Material App pode ter a tela inicial, que é a homepage. No caso, a gente passa aqui um novo widget para a homepage, que vai ser o que vai ser visto de fato na primeira tela. Então, aqui só tem configurações. Na homepage vai ter o que a gente vai ver de fato, porque ela é o parâmetro home do Material App. Por questão de organização, a gente vai passar essa homepage para um novo arquivo aqui, home.dart. Antes, a gente vai ver aqui, essa é a nossa homepage, que é a primeira página. Basicamente, ela tem estado porque a gente incrementa o estado dessa variável quando a gente clica no botão. Então, toda vez que eu clico no botão, a variável é incrementada. Vamos ver como que isso funciona? Bom, isso acontece dentro da homepage. Primeiro passo, eu vou explicar como funciona um Stateful Widget. Basicamente é um widget que muda o estado. Note que os parâmetros, a forma que a gente define os parâmetros que ele vai receber é igual do Stateless Widget. Então, no Stateless Widget, eu só tinha um parâmetro opcional que era o key. No caso da nossa homepage, além de receber o key, a gente recebe um title. E ele é required, ou seja, eu sempre tenho que passar para ele. Então, se aqui eu não passar o title para ele na instanciação do widget, ele vai dar um erro. Ele vai falar assim, ó, você não pode não passar algum valor para title, porque ele é required. Então, diferentemente dessa anotação aqui de opcional, a gente também tem um required para obrigar o cara a passar. E uma dúvida muito comum é por que quando eu vou fazer um widget com estado eu tenho que criar duas classes? Bom, é um padrão de projeto da engenharia de software que diz que a gente define nosso widget ou nossa classe em uma classe e a gente pode estender o estado dessa classe para outra classe. Então, é questão de organização. Então, tudo que vai ser visível vai estar aqui no estado da nossa classe. Então, basicamente, esse é o protocolo da classe que define o que ela recebe. Então, title. Aqui embaixo, a gente define o que ela vai fazer. Então, ela tem uma variável counter, começa como 0, do tipo inteiro. Ela tem uma função increment counter, que basicamente faz counter mais. E lembrando, sempre que quando você tem um widget com estado e você quer alterar o estado, no caso da variável counter, a gente usa o setState. Esse setState vai ser meio que reativo. Então, quando eu chamar o setState e mudar o valor da variável, ela vai mudar automaticamente na tela. Então, o setState serve para isso, para renderizar novamente aquele widget, certo? Então, sempre que a gente tiver um stateful widget, provavelmente a gente vai ter um setState dentro dele, tá? Mas é um conceito importante. E assim como todos os widgets, todo o funcionamento dele vai estar aqui no método build dele, que retorna um widget. Então, outro widget importante, a gente utiliza esse scaffold. Esse scaffold é um widget que organiza as coisas na tela para a gente. Então, a gente coloca uma app bar, que é um widget também, e dentro dessa app bar eu tenho o title, e eu utilizo o widget.title, que é aquele title que eu recebi por parâmetro. Então, isso vai fazer essa
app bar aqui, certo? Ele também tem um body, ou seja, o que vai estar no conteúdo, além aqui dessa app bar. Eu vou ter uma column onde eu coloco dois elementos. Um texto, falando quantas vezes eu apertei no botão, que é esse texto aqui, e mostrando, por exemplo, o contador. Então, ele faz uma estilização aqui do contador e mostra isso. Então, se eu quisesse descentralizar, eu ia colocar, e poderia mudar aqui para Start, End, e tem outras configurações que eu vou ensinar no decorrer do curso. O scaffold tem vários parâmetros, que eu também vou ensinar mais para frente, mas por hora a gente está usando só uma app bar, que é esse cara aqui, um body, que é esse cara aqui, e um float action button. Note que todos esses parâmetros recebem o widget para compor a sua estrutura. Então, assim, aquilo que a gente vê vai estar aqui dentro do método build, não vai estar separado num CSS como ocorre no React, por exemplo. Então, tá tudo aqui. Bom, para fechar, a gente vai organizar esse arquivo. Ó. Note que já ficou grande, tem 67 linhas. E eu vou pegar pesado aqui em questão de organização de projeto, teste de funcionalidades e uso de bibliotecas, que são 3 pontos que o programador mais peca na hora de fazer seu aplicativo, e são esses pontos que acabam tirando o desempenho da aplicação. Então, além da gente fazer uma aplicação para várias plataformas, a gente vai fazer uma aplicação que tem um desempenho bom para todas as plataformas. Bom, então vamos começar a organizar. Então, na main, eu só vou querer deixar essa função main, de fato, e run app. Então, eu vou separar a classe myapp para um arquivo app.dart, beleza? Então, basicamente, eu vou recortar essa classe daqui, passar para cá. Ele está dando erro, porque ele não sabe o que é um stateless widget se a gente não importar o Flutter nesse arquivo. Então, sempre que eu tenho um arquivo que vai ter código Flutter, a gente coloca aqui o import. Agora, ele não sabe quem é a homepage, porque elas estavam no mesmo arquivo. Então, a gente vai extrair também essas duas classes, a classe do homepage e o estado do homepage para um arquivo separado. Então, aqui do myHomepage para baixo, a gente recorta tudo também. Beleza? Então, essa função ficou só com a função main, bem simples, que roda o nosso app. Então, aqui no nosso arquivo home, a gente cola, né, a classe da homepage e o estado da homepage. E, da mesma forma, a gente tem que importar aqui o nosso material. Então, nossa homepage está certinha agora, está num arquivo separado para ela, com o seu widget e com o estado do seu widget. Então, aqui no app, agora, para a gente importar a nossa homepage, basta vir aqui, onde está escrito homepage, e ele vai sugerir uma correção rápida para importar. E qual que a gente importa? Home.dart ou package petshop home.dart? Por padrão, utilize sempre o package e o nome do seu projeto, seguido da localidade onde está o arquivo. É um padrão que a gente usa aqui durante o desenvolvimento da aplicação. Então, beleza, tá tudo certo. Nosso app tá aqui e esse é o nó inicial do nosso aplicativo. Então, tudo vai partir daqui, do nosso aplicativo. Então, nos próximos vídeos, eu vou desenhar a árvore de renderização para você. A gente vai mostrar também como visualizar essa árvore no Visual Studio. Então, todos os aplicativos formam uma árvore, onde o primeiro nó é a aplicação e os outros nós são as telas que você pode chegar a partir da tela inicial. Então, a partir do nosso nó inicial, a gente pode chegar na homepage. Então, a gente
tem aqui a primeira ligação entre nós. A gente tem o app que aponta para a homepage aqui, certo? Só que aqui faltou importar nosso app. Então, correção rápida, import package pet shop app e tá tudo certo. Agora a gente tem bem organizadinho aqui o nosso arquivo main, que roda o nosso aplicativo, o nosso arquivo, que é o nosso aplicativo de fato, ou seja, o nó inicial da nossa aplicação, e o nó secundário, que é a homepage. Então, por que a gente separou cada widget em um arquivo? Por questão de organização. Então, esse é o primeiro padrão aí que eu vou ensinar para vocês. Que ele é bem... organiza bastante, né, o nosso código. E conforme nossa aplicação for crescer, vocês vão ver o quão importante isso é. Então, por esse vídeo é só isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Bom, com essas alterações feitas, a gente ainda tem um Hello World simples aqui. Só que a gente tem um Hello World muito bem organizado. Então, a partir desse Hello World, a gente vai começar a desenvolver nosso Pet Shop. E aí, topa o desafio? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.